nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Não admireis por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, continuamos na companhia nobre de Nicodemos, este mestre entre os judeus que tem muita dificuldade para compreender a novidade da mensagem de Jesus. Hoje ouvimos a sequência da resposta de Jesus a Nicodemos, que começou a ser dada ontem. Em verdade vos digo, você deve nascer do alto, Nicodemos. Deve nascer do Espírito. E a resposta de Jesus vai cada vez mais se concentrando na figura do Espírito e na liberdade que o Espírito traz. É como o vento, a expressão hebraica que falava ruá, e era o idioma falado por Jesus, o aramaico. A ruá de Deus é a mesma expressão que usa para falar vento, já até semanticamente. Essa propriedade do Espírito é connatural ao nome usado para falar dele, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como vento que sopra aonde quer, a gente não vê, ouve o ruído, percebe os sinais. Assim, aquele que nasce do Espírito Santo tem liberdade espiritual. A gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus, na linguagem de São Paulo. Que tipo de liberdade é essa? É porque eu nasci de novo, nasci de Deus. E o nascimento de Deus me dá o prêmio de conhecer a Cristo e a vida eterna que Ele traz. E esse prêmio é muito glorioso, esse prêmio é muito grandioso e me coloca em completa liberdade diante dos bens criados. Não é uma liberdade, o que não seria liberdade, né? Assim, seria cópia, seria falsificação de liberdade, uma liberdade moralista, assim, os bens criados não servem para nada, um cristão não pode ter as coisas e não precisa cuidar da sua vida temporal, por exemplo, diante da pandemia de Covid, não precisa se cuidar e obedecer às medidas das autoridades de saúde, porque Deus vai protegê-lo. Não. Cristão não é fideísta nesse sentido de crer sem os pés no chão, não. Tudo que foi criado e é criado é maravilhoso. Deus se fez homem nessa criação. Porém, o valor grande que toda a criação tem, o valor grande que a nossa vida temporal tem, é um valor muito grande, porém relativo. Mais grave do que perder a vida é perder a fé. Mais grave do que perder, por exemplo, a boa imagem diante dos outros, posso ser perseguido e caluniado, é perder a minha consciência diante de Deus, de ter boa imagem a custo de mentira, de ter boa imagem a custo de passar por cima das pessoas, de adquirir bens materiais de uma forma injusta. Isso é o trágico, isso é a morte.
Então, quem nasce da água e do Espírito tem a liberdade de quem olha para toda a realidade criada, dá muito valor, mas um valor de coisas que passam. E a coisas que passam, a gente cuida, mas não se prende. A gente cuida, mas não sofre demais por causa delas, porque passam, deixa passar o que passa e nos agarremos ao que não passa. Nascer da água e do Espírito, esse jeito figurado que Jesus tem de falar e que é muito característico no Evangelho de São João. Jesus fala de que como Moisés foi levou a serpente no deserto, ele vai ser levado na cruz. É pela sua cruz e ressurreição que ele nos salva e que nos faz renascer da água e do Espírito Santo. Peçamos esta graça, invocando a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.